Olá, amigos. Mais uma palestra de atualização e uma vez mais com um emérito professor. Valério Mazzuoli está aqui conosco nesse instante. É hoje reconhecidamente o autor do maior livro, maior tratado de direito internacional. Ele chama de curso, mas na verdade é um verdadeiro tratado de direito internacional público. É uma honra, Valério, você estar aqui conosco, e como a gente tem conversado sempre, esse espaço nosso aqui de atualização, são palestras de atualização, é um momento de você pegar todo esse estado de direito, todas essas regras jurídicas, e fazer de tudo isso alguma coisa prática. Como é que nós utilizamos isso tudo? Especialmente na sua área, Valério, eu acho que você é quem pode cumprir esse papel fenomenal de mostrar para as pessoas o quanto de regras que tem por aí, mas que ainda não são utilizadas, não são ainda do dia a dia da jurisprudência brasileira. Bem, então você agora, hoje você elegeu esse tema fantástico de isenções tributárias, muito legal esse tema, de acordo com os tratados internacionais, né? Isenções tributárias de acordo com os tratados internacionais. Pois bem, e você já sabe que aqui no nosso, na nossa atualização, palestras de atualização, funciona assim. São três blocos de 15 minutos, mais ou menos. O primeiro bloco é aberto, todo mundo vai ver, o mundo inteiro vai ver. Os dois outros blocos são exclusivos para assinantes do conteúdo net. Aí você olha aqui no nosso site, como é que você acessa, para você verificar como que você pode ser um assinante conteúdo net, para ver na íntegra todas essas dicas fantásticas de Valério Mazzuoli. Valério, prazer enorme estar aqui com você. O Valério, dentre tantos outros livros, é autor do curso de Direito Internacional. Aliás, já está na sexta edição, fantástico esse livro. E, aliás, você, inclusive, pode até adquirir este livro aqui agora, querendo, aqui pelo site, pelo link que nós vamos te indicar para que você possa fazer a aquisição. Avante, vamos que vamos? Tudo bem, Valério? Tranquilo? Tudo bem, Luiz Flávio. Vamos lá? Muito obrigado pela oportunidade. Vai dar o teu show? Vamos lá falar de isenções dos tratados, tributos estaduais e municipais, isenções de tributos estaduais e municipais pela via dos tratados. Que fantástico. Os tratados isentando tributos no Brasil. Isso é fantástico. Dê o teu show, vamos lá. Queremos aprender mais coisas. Vamos lá. Ok, senhores, tudo bem? Senhores e senhoras, que prazer estar aqui novamente no LivroNet. E hoje nós vamos falar desse tema das isenções heterônomas, né? Heteronomas pela via dos tratados internacionais. Isenção dos tributos estaduais e municipais pela via dos tratados. Mas antes de entrar nesse tema em específico, que vão ser mais ligados aos blocos 2 e 3 desse nosso encontro, precisamos falar alguma coisa sobre a incorporação dos tratados internacionais no Brasil. Os tratados cumprem um papel enorme, um papel gigantesco dentro de todo o contexto da legislação brasileira. Os tratados, eles cuidam de normas penais e normas processuais penais. Os tratados trazem garantias processuais penais, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Os tratados trazem normas sobre direitos sociais, sobre direitos econômicos, sobre direitos culturais. Os tratados internacionais ligam-se ao comércio internacional, às regras da OMC. Os tratados internacionais ligam-se a aspectos do direito civil, do direito de família, como cobrança de alimentos no exterior, as convenções de Nova York, etc. Os tratados internacionais ligam-se a temas específicos, a direitos humanos, a desarmamento, a segurança coletiva, e também os tratados dizem respeito a tributos. Alguns tratados são tratados isentivos, e nós temos que entender isso na prática, como é que funciona, como é que você, dono de uma empresa, ou como é que o cliente empresário pode ter um benefício fiscal, um benefício tributário, não baseado estritamente na lei interna, mas baseado e fundamentado em tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil é parte, dos quais o Brasil é signatário no plano internacional, e tratados que estão em vigor no nosso ordenamento jurídico interno. Há duas teorias clássicas sobre as relações entre o direito internacional e o direito interno.
as teorias dualista e monista, e hoje nós chegamos já num consenso pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, está no artigo 27, de que os tratados internacionais, eles guardam uma primazia hierárquica relativamente à lei interna, relativamente à legislação doméstica. Os tratados, segundo a Convenção de Viena, não podem ser menosprezados pela legislação interna dos Estados e sobre esta legislação interna e sobre as leis internas, eles devem prevalecer. O artigo 27 diz que uma parte, um Estado-parte, não pode invocar disposição do seu direito interno como pretexto para descumprir uma norma internacional. Vem daí a primazia do direito internacional público em face das leis internas do país, pegando então o que é chamado de monismo internacionalista, desde a proposta de Kelsen, por isso monismo internacionalista kelseniano, e o Brasil, se não era parte dessa sistemática, se não aceitava essa construção até pouco tempo atrás, e os tribunais ainda titubeavam relativamente ao status normativo de um tratado, até mesmo o Supremo já discutiu esse tema tantas vezes. Hoje é certo que com a ratificação em 2009 pelo Brasil da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que é de 1969, esse tema passa a integrar o nosso acervo normativo, o nosso acervo doméstico, e o artigo 27 deve, a priori, a partir de agora, ser aplicado na sua integralidade, porque o Brasil não reservou o artigo 27 da Convenção de Viena. Só reservou 2 dispositivos, o 25, que trata da aplicação provisória dos tratados, e o 66, que trata da solução de controvérsias perante a Corte Internacional de Justiça. O 27, portanto, está em pleno vigor. E ele, como dito, coloca os tratados numa situação de primazia hierárquica frente à legislação doméstica brasileira. Muito bem, já seguindo essa tendência internacional, é que o Código Tributário, desde as primeiras propostas de Gilberto Leo a Canto, é que também tem uma disposição que vai exatamente no mesmo sentido das normas internacionais e atribui à solução convencional no plano do direito tributário uma solução de primazia. Eu estou me referindo ao artigo 98 do Código Tributário Nacional, que segue exatamente uma tendência de internacionalização do direito, que ela começa a ser discutida pós-Organização das Nações Unidas. O Código Tributário, todos sabemos, é da década de 60, e o Supremo Tribunal Federal no Brasil, à época, sempre admitiu a primazia dos tratados sobre a legislação interna. Foi depois, na década de 70, em 77, quando o Supremo julgou o famoso recurso extraordinário 80.004 do Sergipe, é que o Supremo adotou aquela velha e hoje já também desfeita pelas decisões mais recentes da Suprema Corte, teoria da paridade normativa dos tratados. Mas até se for pegar as discussões do Código Tributário Nacional e se entender tudo o que era discutido à época, o que se ia dizer era o seguinte: o Código Tributário nada mais fez do que seguir a jurisprudência internacional e a própria jurisprudência interna, que colocava os tratados num grau de primazia. E o que dispôs o artigo 98 do CTN? Ele diz assim: os tratados e convenções internacionais sobre matéria tributária revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela legislação tributária interna que lhes sobrevenha. Veja, nesse sentido, o artigo 98 está dizendo: os tratados e convenções em matéria tributária revogam a legislação tributária interna, porém não podem ser revogados por essa mesma legislação que lhes sobrevenha. Significa, se o tratado revoga a lei, mas a lei não revoga o tratado, significa que ele está numa posição de primazia hierárquica relativamente às leis domésticas. Isso foi aceito expressamente pelo Código Tributário Nacional e recepcionado tanto pela Constituição de 1967 quanto pela Constituição de 1988. Então nós temos aí, talvez o direito tributário seja o melhor exemplo, sempre digo isso em cursos e aulas, e também no meu livro eu estou a repetir isso ferozmente,
no sentido de que o Código Tributário é o exemplo para nós, internacionalistas, de primazia da lei interna. Se não se tem exemplos concretos de primazia do tratado sobre a legislação interna, é na seara tributária que nós encontramos na redação do belo artigo 98, que já foi contestado. A Iuris Mais hoje não se tem dúvida da sua constitucionalidade, da sua recepção também pela Carta de 88, que coloca os tratados internacionais em situação de primazia, ou atribui um privilégio hierárquico. E isso, no âmbito empresarial, como nós que advogamos na seara do direito internacional, do direito internacional em geral, mas do direito internacional tributário nesse caso, traz um benefício imenso para as empresas brasileiras e para os empresários brasileiros, no sentido de que eles podem estar isentos de tributos ou estaduais, principalmente o ICMS, ou inclusive municipais, os casos são mais raros, mas é claramente possível de existir, não baseados na legislação doméstica, mas baseados nos tratados internacionais. Como é uma isenção diferente, da que está na Constituição, e nós vamos analisar nos demais blocos como é que a Constituição faz esse jogo com os tratados, se isso é possível, como que o Supremo já decidiu, é que muitos chamam isso de isenção heterodiferente, heteronoma, isenção heterônoma pela via dos tratados. Até uma discussão aqui se realmente essa isenção seria heterônoma. Heterônomo significa está havendo uma isenção de tributos por um poder que não seria o competente, então seria uma isenção diferente, heterônoma. Talvez esse nome seria melhor colocado quando a isenção é feita pela própria Constituição. Há isenções tributárias, matéria de direito tributário, feitas pelo texto constitucional. Talvez aqui não seria uma isenção diferente por poder que não tenha capacidade tributante, mas uma isenção, talvez o nome mais correto seria isenção autônoma e não isenção heterônoma. Mas, de qualquer forma, os livros, a doutrina em geral, mesmo na jurisprudência, quando a gente vai advogar, nas peças jurídicas, o que a gente vê é a expressão isenções heterônomas. Correta ou não, nós vamos deixar esse preciosismo para um outro momento, interessa aqui para nós a prática, é que é possível no Brasil, e isso já está pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, isentar tributos estaduais ou municipais pela via dos tratados internacionais, retirando então o ônus tributário de uma empresa, por exemplo, que devia recolher determinado tributo estadual ou municipal, por exemplo, estadual ICMS, que é o grande problema que se tem, e o tratado internacional que é feito pela República Federativa do Brasil, pelo Estado brasileiro, vem e isenta. A pergunta que fica e nós vamos responder agora isso é mesmo possível, tendo em vista que diz a Constituição que um poder não pode isentar tributos do outro, artigo 151, inciso 3º, vai dizer que é vedado à União isentar tributos de competência dos estados, municípios, etc. É possível isso? É a União que está concluindo o tratado? Ou é outro ente que está concluindo o tratado? Estado brasileiro, República Federativa do Brasil, é a mesma coisa que União? Como que ficam na prática essas isenções de tributos estaduais ou municipais pela via dos tratados? É o que nós vamos ver agora nas outras duas partes desse nosso encontro.